Juliana Nobre, eu sou enfermeira, me formei em 2002 e quando eu me formei em 2002 eu não consegui pegar meu diploma, porque na época tinha um provão e eu estava grávida. No dia da prova de realização eu parei, né? Eu tive minha neném e a minha filha mais velha não consegui. Então, eu tive que esperar um ano para pegar meu diploma e criança pequena, mas logo depois eu comecei a estudar para concurso. Comecei a enveredar para essa área dos concursos e em 2005 eu passei no concurso do SARA. Em 2006 eu fui chamada e trabalhei no SARA Kubitschek até 2009. Em 2009 eu voltei para Fortaleza, problemas me trouxeram de volta para Fortaleza e quando eu cheguei aqui em Fortaleza eu continuei na área dos concursos. Então em 2010 eu já passei no concurso da aeronáutica, inclusive fui a Recife 2 vezes, realizei o TAF, psicológico, exames psicológicos, passei no concurso da Caucaia, inclusive hoje eu sou servidora do município de Caucaia, passei no mestrado e em 2011 eu iniciei o meu mestrado. Só que em 2011 também a minha filha mais nova adoeceu e eu precisei largar mestrado, concurso, empregos que eu tinha na época e eu fui me dedicar à minha filha. Levei ela para São Paulo e passei quase 2 anos em São Paulo. Infelizmente, ela veio a falecer, ela teve leucemia, chegou a fazer transplante de medula, mas ela faleceu. No final de 2013, 2014, a gente retornou para Fortaleza e eu me dei o direito de vivenciar meu luto. Pelo menos nesse ano, mas em 2015 eu voltei para o concurso e já em 2015 eu fiz a seleção da Prefeitura de Fortaleza, de tantas seleções que houveram, eu fiz de 2015, passei e fui trabalhar no SAMU. Então no SAMU eu trabalhei a partir de 2015, passei 3 anos no SAMU e desde então eu tenho uma trajetória na docência na graduação e fui convidada pela Michele Sampaio e como a gente é atrevida, a gente está aqui também. E não só agora realizando sonhos, os meus, mas ajudando outras pessoas a realizar sonhos também, sonhos dela. E a gente está aqui para realizar os sonhos das pessoas. Todo mundo tem a sua missão. E por mais dificuldade que a gente passe, por mais percalços que a vida apresente, a gente pode se reinventar, a gente pode superar e voltar melhor. Então, minha trajetória com o curso MS, que eu fui aluna da Michele Sampaio, fiz preparatórios, fui aluna, concurseira, me tornei concursada através do curso MS da Michele Sampaio e hoje eu sou professora concursada, faço parte do quadro de professores do curso MS e hoje em dia eu ajudo a quem quer realizar os sonhos e mantenho a minha trajetória de concurseira, que a gente quer mais. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Andressa França, eu estou aqui junto com o time MS para mais uma live da tua preparação e dessa vez como estudar para concursos do zero, tá? Então é isso que a gente vai tratar essa noite, tá? Primeiramente, para não ser mal educada, né? Como eu falei, meu nome é Andressa França, eu sou enfermeira de graduação, né, graduada pela Universidade Federal do Ceará, sou especializada na modalidade residência em cancerologia, tá?
com pós-graduação em andamento também na área de cuidados paliativos, tenho experiência na área de oncologia, de cuidados paliativos, de terapia intensiva, de saúde cardiovascular, com minha produção técnica, com minha produção de docência, treinamentos e assistência voltados majoritariamente para essas áreas, certo? Faço parte do time MS com muita honra, tá? E tenho aí um percurso interessante nos concursos e quem sabe eu possa estar te ajudando também, tá? Tenho 3 aprovações na EBSER, na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nossa frotão de ACE, JF, tá? Hospital Leonardo da Vinci, entre outras aprovações. Eu queria trazer um pouquinho da minha experiência, né, do que eu aprendi nesse tempo, também do que a gente vê na literatura que é interessante, de técnicas de estudo, de algumas coisas que a gente tem que se atentar, tá? E o que a gente pode esperar dessa live hoje, né? Como estudar para concursos do zero? Ela é principalmente voltada para você que está aí querendo começar ou já começou, tem algumas coisas que você está se perdendo um pouco, acaba perdendo um pouquinho a motivação no começo, porque não está entendendo bem por onde começar. Para te economizar tempo em relação a coisas situações que são previsíveis, como enfrentar essas situações, que a gente já comece a refletir no começo sobre o que vai importar nesse processo de preparação. Inicialmente, no teu pontapé inicial, quais são os passos que você tem que tomar, tá? Então, é majoritariamente em relação a isso que a gente vai tratar hoje, tá? Especialmente do ponto de vista de planejamento, de entender a famosa curva de esquecimento, como é que a gente vai driblar ela, beleza? Tá? Outra coisa, eu não sei se todo mundo já chegou, tá terminando a live, deve estar terminando a live da professora Jéssica Rosa, tá? Qualquer coisa vocês chegam aí, pegam e depois a gente pega o comecinho, fica gravado para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Licencinha. Primeira coisa, né? A gente está dando pontapé aí na nossa preparação, né? O passo inicial, diante de toda uma trajetória até a tua aprovação chegar, né? Primeira coisa que você tem que ter em mente, ela vai chegar. Mas para ela chegar, você tem que fazer a sua parte. E naturalmente a gente pensa que depois de um tempo é que é o mais difícil. Se você pudesse me dizer qual é a fase mais difícil assim da preparação? Eu diria que é o começo, sabe? O começo é aquele divisor de águas, que é ou você guina os teus estudos, você guina o teu projeto, ou você acaba morrendo na praia e desistindo, né? Às vezes gastando dinheiro, investindo tempo e não consegui levar isso para frente. Mas não porque você não consiga de fato, mas talvez porque você não teve o direcionamento adequado, talvez porque você não sabia as ferramentas corretas para usar, tá? E aí, para isso que a gente tá aqui para te ajudar, porque eu tô aqui para te ajudar nesse momento. Então, vamos lá. O primeiro degrau, que é a partir do momento de decidir, vou fazer concurso público, vai definir toda a tua trajetória de concurso, sabe? Vai depender desse teu primeiro passo. Inicialmente, até que você se organize, que você adquira a famosa disciplina, certo? Até que você adquira a famosa constância, certo? Leva um tempo. Outra coisa, essa fase inicial, quando ele fala fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, eu trouxe essa imagem para vocês, que isso foi uma coisa que me inspirou muito na época que eu decidi, eu vou começar a estudar para concursos, eu desejo estabilidade, eu não quero depender de tal forma, eu não quero ficar em um vínculo frágil para sempre, eu quero coisas melhores, eu quero oportunidades melhores, então eu desejo cargo X em instituição tal, eu desejo servir a sociedade, tá? Então, eu via isso e eu tinha, quando eu comecei a fazer concurso, eu tinha um prazo, né? Eu sabia que o edital sairia em 6 meses, que talvez a gente vai tendo essa noção de tempo, né? A depender do teu objetivo. Mas, inicialmente, essa fase tende a ser mais difícil, né? Você vai ter que escolher o curso, você vai ter que escolher o site de questões, a estratégia para estudar, você vai ter que bolar um plano, né? Nada na vida da gente a gente vai se planejar. Não é diferente para a tua aprovação, tá certo? Então, toda a tua trajetória depende de agora. É agora que você vai dizer, que eu te pergunto. Diga aqui nos comentários, por que você quer fazer concurso público? O que te inspirou? É porque seu pai mandou você fazer?
O que foi que deu o start? Vou fazer isso aqui, vou tentar isso aqui. Conta pra gente, conta, vamos compartilhar, vamos fazer um fórum, né? Conta aqui nos comentários, tá certo? Então, vamos lá. Inicialmente, ó, vocês não precisam me responder isso aqui nesse momento, agora, tá? Vocês podem refletir, pensar depois. Eu vou fazer várias perguntas, tá certo? Vou fazer alguns comentários, mas antes da gente começar esse projeto, né? Começar a estudar para concurso do zero. Não é assim, só técnica de estudo, você vai fazer isso, aquilo, um caminho linear. Existem várias coisas que a gente vai ter que passar, inclusive que estão aqui dentro da sua mente, tá? Primeira coisa, qual é a sua visão acerca dos concursos atualmente? Né? Ou mesmo antigamente, né? Será que você acha, sei lá, o concurso é o único fim da minha vida, né? É a única coisa que eu posso fazer na minha vida? Ou, eu não farei concurso de jeito nenhum, porque eu não passo, porque é muito difícil, certo? Então, difícil mas eu tenho que ser muito... Opa, está chegando uma coisa muito boa. Opa, obrigada. Pausa para o café glorioso, um brinde. Então, vamos lá, licencinha. Obrigada. Cadê a galera do café? Manda aí a galera do café. Então vamos lá, para dar energia, negada. Qual a sua visão sobre os concursos públicos atualmente? Tenho que ser muito realista com você. Não é que os concursos públicos hoje, antigamente, eram mais fáceis. Não é isso que eu quero falar. Mas, hoje em dia, a nossa oferta de vagas, ela é diferente. O nível, o acesso, né? O acesso à educação, ele está, graças a Deus, sendo mais difundido. Muitas vezes a gente estava muito preso, né, ao deslocamento, a ter que ter tempo disponível. Hoje em dia a gente tem amplamente, né, ainda mais acelerado pela pandemia, o acesso à aprendizagem à distância, como é isso que a gente está fazendo, né? Adoraria sentir o seu calor, mas eu não vou mentir, eu gosto muito desse modelo, né? Eu gosto muito desse modelo online, porque eu sei que não é todo mundo que tem oportunidade, o tempo disponível para se deslocar e que eu acho a modalidade online muito interessante. Então, com essa difusão de conhecimento, com a menor oferta de vagas, olha, você vai precisar se preparar muito bem. Não vai adiantar você ser bom, não. Vai adiantar você ser muito bom. Não acredito na história da carochinha de o fulano estudou em um mês e passou. Não acredito. Você for conversar com o fulano, provavelmente ele deu sangue pela aprovação dele, tá? Então, a gente ouve falar em muita coisa de concurso público, a gente tem que saber só o que é real e não é, professora, mas é muito difícil, né? Então, é difícil, mas é um desafio e desafios vêm aí para ser superados, tá certo? Você está disposto, você está disposta a contar aí pra gente, tá? Outra coisa, como foram seus resultados até agora? Tenta lembrar aí, desde o tempo do vestibular, né? O que você conquistou? Você já fez concurso antes? Você já tem alguma experiência, alguma prova bombástica que apareceu aí para você fazer na sua cidade, né? Ou do estado, e que apareceu e você foi fazer? E aí, conta pra gente, assim. De vez em quando eu vou bebericar um golinho de café, tá? Então, vamos lá. Muita gente bate na trave, desiste, né? Isso não impede você estar aqui, vou estudar para concurso do zero. Isso não impede de você estar vendo, totalmente de coração aberto, essa live, se você já tentou estudar em um momento anterior. Encara agora como um momento, vou começar para valer, agora eu vou investir na minha aprovação, vou fazer uma base legal e eu vou garantir minha aprovação. Você tem que ter sangue no olho desde o começo, tá? Então, tem muita gente que bate na trave, em vez de pensar, opa, mais um pouquinho, com algumas correções, meu nome vai estar lá na lista de aprovados. Não, a maioria desiste. Então, como foi os seus resultados? Já bateu na trave? Já estudou pra caramba? Quando chegou na hora da prova, se esqueceu tudo? Ou teve um resultado muito aquém do que você gostaria, do que você achava que poderia garantir? Isso já aconteceu com você? Aconteceu com algum de vocês? Aconteceu com alguém que vocês conheçam? Frustrante, né? Por isso que a gente tem que corrigir algumas coisas e aprender a aprender. Parece redundante, mas não é, e eu vou te provar por quê, tá? Terceira pergunta, tá disposto a encarar novas estratégias dentro dos resultados que você já teve ou que você deseja ter?
você estaria disposto a estudar de forma diferente, talvez, do que você estudou na sua faculdade? A ter uma proatividade um pouco maior nesse processo? A estudar mais por questões, mais pela prática do que pela teoria? Conta pra gente, você está disposto a modificar? Não pode ser muito enrijecido em relação a essas questões, tá? Claro, a gente tem várias possibilidades, vários métodos possíveis aí de aprendizagem. Você vai modulando aí o que você se adapta melhor, mas existem técnicas interessantíssimas para melhorar teu rendimento. Você só vai usar mais ou menos alguma delas que seja mais bacana para você, ok? Quais são os teus desafios pessoais? Trago aí a quarta pergunta para você. Por que que eu falo isso? Por que que isso importa? Vou começar a estudar para concursos do zero. O que isso tem a ver, professor? Que balela? Não tô aqui para isso não, nem me ouve, né? Mas olha, a nossa vida, né, ela tem muitos desafios, digamos assim. Às vezes a gente não tem a família muito bem estruturada, às vezes a gente tem a família bem estruturada, mas a condição financeira não é tão legal. Às vezes a gente vive num ambiente muito conflituoso, tem muitas possibilidades. E o que a gente não tem é vida perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Cada um tem seus desafios, mesmo que sejam pessoais, né? Tendência a procrastinar, falta de investimento em si mesmo. Mas, quando a gente vai pensar num projeto tão ambicioso, certo? Como uma aprovação no concurso público, pensa aí, você passar em meio a 13 mil candidatos. Né? Quando, por exemplo, eu, diante de uma das situações mais difíceis da minha vida, quando eu vi o meu nome entre 13 mil pessoas, eu olhei assim, hã? Então, assim, mesmo que você tenha desafios, entenda, você não está sozinho. Não existe, mas o fulano não passa por isso que eu passo, mas ele passa pelas dificuldades dele. Cada um tem seus desafios, alguns mais desafiadores, alguns menos. Mas as situações pelas quais você passa, elas não podem te parar. Pelo contrário, se você quer mudar de vida, eu te falo por experiência própria de que o estudo é a única coisa que não, é clichê, eu sei, mas é a única coisa que não podem tirar de você. E é o que vai te elevar, é o que vai te fazer alcançar patamares diferentes, é o que vai fazer você sair dessa situação que você possa, porventura, se encontrar atualmente. Ou ajudar as pessoas que estão próximas a você, certo? Então, não importa o tamanho do desafio, o que não pode acontecer é que ele te paralise. Você tem que se libertar. Se o meio do concurso público, o meio da tua liberdade financeira, né, da tua melhor estruturação financeira, da tua melhor estruturação de qualidade de vida, com carga horária menor e com estabilidade, certo? Se isso for o caminho que você escolheu, então vamos fundo nisso, tá certo? Porque esses desafios não podem te parar, tá? Quinta pergunta, quais são as tuas crenças? Como é que você se vê no mundo? Como é que você se vê quando você quis muito uma coisa? Você é aquela pessoa que vai lá, persiste, aguenta porrada e tá lá e vai junto e consegue? Ou você é aquela pessoa que chega perto, você até começa empolgadão, mas aí você vai perdendo o mojo e chega na metade do projeto e já não... deixou pra lá, depois retoma, eita, eu tenho que retomar. Qual que é o teu estilo? E por que que você age assim? Você já pensou? Por que que você age do jeito que você age? Né? Acontecia muito comigo, como eu sou absolutamente perfeccionista, então já aconteceu de chegar no final, eu fui bem até o final da minha preparação e chegava no final, tipo 2, 3 semanas para a prova, eu pensei, claro, eu não consegui o resultado que eu queria no meu simulado, claro que eu não vou passar, eu acho que eu não lembro tal coisa, eu não vou conseguir passar, né? Pra que eu vou estudar? Me sabotava, achando que, pra que eu vou perder tempo estudando se eu não vou passar, né? Então, essas crenças que a gente traz de si, por qualquer que seja o motivo, seja porque só vai fazer se for de uma perfeição inalcançável e não faz nada, isso não faz bem, isso não te faz passar, isso não te faz alcançar. Antes de você, para você planejar adequadamente, para você ter uma estratégia, para você cumprir com o acordado contigo mesmo, você precisa crer em si, tá? Então, a gente tem que partir do pressuposto que você crê em si. Se é algo que foge muito, que está te causando muito sofrimento,
acho que é importante a gente trabalhar, tá? Se você tiver acesso a uma psicoterapia durante esse processo de preparação, massa, acho muito recomendável. Se não, aciona aí tua rede de suporte, espiritualidade, muito importante nesse processo. Vão ser tempos de muita incerteza, né? Vão ser tempos de muita incerteza, vão ser tempos que você vai precisar manter a mente muito forte, tá? Então, isso é algo que a gente tem que considerar antes que a gente fale de qualquer técnica de estudo, tá certo? Qual que é o teu sistema de recompensas? Você é aquela pessoa mais impulsiva, que não consegue abrir mão aí de sair com os amigos, de ir pra balada, mesmo que tenha alguma coisa muito importante que você tenha que fazer? Ou você é aquela pessoa que só faz o que tem que fazer, fica lá no trabalho, ou no objetivo, ou no estudo, e não se dá o direito muito de momento de lazer, de algo de se cuidar mesmo. Então, nem um lado nem o outro, certo? Você tem que saber se recompensar se você cumpre os seus objetivos. Você tem que saber nem que essa recompensa seja um autoelogio. Poxa, eu consegui, que bacana. Esses questionamentos que eu estou te fazendo, eles vão permear muita coisa. Então, a gente refletindo e sabendo que eles vão aparecer as crenças sobre concurso, vão aparecer as crenças sobre si, vão aparecer questionamento do resultado que eu tive, porque claro que eu não vou passar. Eu nunca passei, vai ser agora? Então, tira isso, tá? É claro que eu não passei porque eu não tenho as condições para passar. As condições são você. A condição são você fazer sua parte e uma equipe competente para te ajudar. Uma equipe que tenha a pele em jogo, que já tenha passado por aquilo, que seja experiente, tutoria adequada para você, tá? E é isso que a gente está aqui para te oferecer, tá certo? Qual a tua tolerância a projetos a médio e longo prazo? Olha, se você já é uma pessoa que está tranquilo, por exemplo, tem algo para você fazer daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e você, tirou de letra, showzão, vamos lá, consegue fazer, por exemplo, tempo de vestibular, desde o começo do ano você já estava firme e forte, estudando, mas se você é uma pessoa com perfil mais imediatista, de estudar de véspera de prova, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que trabalhar isso, tá? Começando pequeno, e aí a gente ir trabalhando as metas a médio e longo prazo, tá certo? Outra coisa, você tem tendência a procrastinar? É mais fácil eu perguntar, você é o ser iluminado que não procrastina? Você é a exceção, certo? Por quê? Porque nós, os seres humanos, temos muita tendência a fazer atividades mais prazerosas, né? A gente tem muita tendência a fugir meio que das responsabilidades, caso a gente tenha oportunidade. Mas eu quero que você entenda se você procrastina além da média, certo? Se você acha que isso te prejudica, o quanto você procrastina, você acha que foge um pouquinho do limiar e que isso te atrapalha alguma coisa, resumindo, entenda que a gente procrastina por diversos motivos, tá? Inclusive é algo muito importante se a gente vai pensar em concurso público, porque o teu tempo, ele não é infinito, a gente tem um tempo limitado para fazer as coisas, tá? E às vezes, quanto mais tempo eu tenho, mais fácil, eu digo que é mais fácil da gente procrastinar. Então a gente procrastina, eu procrastino muito por excesso de perfeccionismo. Se não for para fazer uma coisa 100% full, oh my God, às vezes eu não faço. Outra coisa, é muito mais legal estar brincando com um cachorrinho, estar com os amigos, do que estar na mesinha estudando. A gente não pode dizer que é muito legal, mas pior é ficar assim, né, numa vida que você não deseja para sempre, tá? Então, a gente procrastina por muitas coisas. É a dificuldade de entrar em contato, é a dificuldade de abrir mão de atividades de lazer, são uma série de coisas. Entenda o que te leva a procrastinar e quais ferramentas você pode utilizar para melhorar, tá? Inclusive, eu falei de vários pontos já. Você vai ver que aqui a gente vai estar explanando uma ideia geral de todos esses temas. E se tiver algo que você deseja, professor, eu quero muito falar sobre procrastinação. Queria muito uma live
Então solicita, manda aí nos comentários, dá uma ideia pra gente e tudo, que a gente já tem alguns temas programados e tudo para disponibilizar na plataforma do Alta Performance, mas se tem alguma coisa, uma live, alguma coisa que você deseja, que você acha que seria muito bacana, manda aqui pra gente também, tá certo? Então vamos lá. Estudos. Um minutinho. Primeiro ponto. Você sabe que para passar no concurso você tem que estudar. Tá tranquilo, né? Isso aí você entende. Tem que estudar para passar em concurso. Mas o que é que muitas vezes a gente pensa? Ou a gente até ouve falar, mas não entende exatamente como é que isso se delimita. É que assim, muita gente acha que para passar em concurso eu preciso estudar muito, eu preciso estudar exageradamente. É quantidade, né? Ah, você só precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, simples assim. Não é simples assim. A gente fala hoje muito mais em eficiência de estudo do que em quantidade. Inclusive tem um termo que chama sobreaprendizado, desse termo em inglês aqui, overlearning, certo? Que é basicamente quando você sobrecarrega tanto o seu cérebro com excesso de materiais, excesso de coisas. Deixa eu trazer isso para uma situação do dia a dia. Não sei se você já passou por isso. Eu não vou mentir que eu já passei algumas vezes. Tem prova amanhã, tem alguma coisa amanhã para fazer. Então, acabei esquecendo de estudar, acabei esquecendo de ler tal coisa. Então, no dia anterior, você tá lá lendo muitas páginas, passando os olhos, sem que aquilo seja assimilado de forma nenhuma. Então, muitas vezes, essa quantidade excessiva de conteúdos, aquela pessoa que diz, lenda, né, que estuda 12 horas líquidas por dia, na verdade, a chance que ela esteja muito mais com esse sobreaprendizado, só com quantidade, é muito maior, né? Inclusive, às vezes, em menos tempo, de forma mais otimizada, a gente consegue resultados melhores, tá certo? Uma coisa, primeira ideia que eu quero trabalhar com você, cansaço. Sobre o cansaço. É muito comum que a gente na área da saúde tenha mais de um vínculo empregatício, né? Infelizmente. Muitas pessoas buscam um concurso público pensando em uma remuneração um pouco mais compatível com mais justa, digamos assim, que você possa ter um vínculo empregatício só, em vez de ter vários vínculos mais frágeis, né, com salários mais baixos. Então, é muito comum que a gente tenha cansaço, né, e não só relacionados ao trabalho, à vida pessoal, filhos, etc. Então, cansaço. O cansaço, ele te impede de estudar? Não, certo? Inclusive, alguns autores, eles falam, né? Eu particularmente, não sentia muito isso na minha experiência pessoal. Mas vai que isso é uma ferramenta que você pode utilizar. Muitos autores, eles trazem como importante o estudo antes de dormir. Porque como uma melhor apreensão do conteúdo. Então, como se estudar antes de dormir te fizesse aprender melhor, tá? Pelas ondas lentas do sono e tudo, tem alguns estudos que demonstram isso. Então, bacana aí para você saber. Pouco tempo disponível. Pela correria do dia a dia, duplo vínculo, como eu falei, né? Outros afazeres, outras atividades, a gente pode não dispor de tanto tempo assim. Mas isso te impede de começar a estudar? De jeito nenhum. E esse momento aí de transição, grandes provas passaram, agora a gente tem uma entre-safra entre o começo do relançamento de novos editais, é um momento importantíssimo se você tem pouco tempo. Se você tem pouco tempo, aí, meu amigo, é que você tem que ser eficiente. Não dá para perder. Ter pouco tempo te impede de estudar? De jeito nenhum. O que te impede de estudar é se você não tiver um planejamento assertivo, certo? E a gente está aqui para te ajudar com isso, beleza? Sobre aulas e distribuição do conteúdo. Olha, quando você vai assistindo, primeiro, metodologia de aula, tá? Considere sempre o aprendizado, sair aqui da frente, considere sempre o aprendizado online, certo? Especialmente hoje em dia, que a gente realmente tem uma suspensão das aulas presenciais, tudo bem, mas a metodologia online, ela te traz um menor ônus, digamos assim, de deslocamento, né? Maior oportunidade de você estar personalizando a velocidade, por exemplo. Eu tenho professor que eu acho muito lento, bota mais rápido. Tem um assunto que eu já estou sabendo, não preciso ver os 25, 30 minutos,
do professor falando. Isso no presencial muitas vezes você não tem como fazer, tá? A organização das aulas, algo muito importante. Você sempre tem que saber, antes de você estar lá delegando tempo total, full aquela aula, se desse assunto, quanto eu domino, sempre acessa isso, quanto dessa aula eu domino, quais são as minhas principais deficiências, eu nunca vi isso, então vale de você ter aí um momento mais aprofundado, né, de acessar um pouquinho melhor essas ideias, tá certo? De acessar um pouquinho melhor essas ideias, né, em relação à aula, tá? Então, você ir personalizando. Para você ser eficiente, não precisa necessariamente ter lá do curso inteiro. Professora, mas eu já sei isso 100%. Ou eu só não sei uma parte, eu já entendo a ideia principal. Então, você pode avançar um pouquinho mais a aula, você pode aumentar a velocidade, você pode pular um pouquinho para otimizar o seu tempo, principalmente se você não tem todo o tempo do mundo, se o teu tempo é limitado, o tempo de todo mundo é limitado, né? Mas algumas pessoas sabemos que tem a vida mais corrida, certo? Minha primeira aprovação em concursos, eu tinha 2 vínculos empregatícios, então isso não te impede, tá? Você pode ter filhos, pode ter suas dificuldades, né? Filhos pequenos, enfim, cada um sabe onde que a banda aperta. Mas isso vai te exigir um pouquinho mais de eficiência, tá certo? Então, até a modalidade com que você vai assistir suas aulas, eu acho que a metodologia online é uma metodologia interessante para você. Eu acho que essa personalização da velocidade, até de quantos por cento você vai acessar da aula teórica, eu falo aula teórica, tá? Acho altamente recomendável você ir para a parte de resolução de questões, você tenta resolver antes, depois ver a resolução do professor. A gente tem uma proposta muito bacana do Alta Performance, dessa parte de momento Alta Performance, né? Tanto com as aulas do conteúdo geral, de dar a ideia, um embasamento forte, aprofundado para você, depois o momento Alta Performance com o trabalho aos detalhes, o que a banca cobrou de detalhe mais sórdido, que fez o candidato arrepiar, mas eu quero que o aluno Alta Performance tire de letra, certo? Então, para você ser eficiente, saiba trabalhar com as suas aulas teóricas. Será que um PDF, um material te tira Será que você só precisa revisar alguns conceitos? Será que você só precisa se atualizar em relação a esse conteúdo, né? Outra coisa, sobre a distribuição do conteúdo, como ser mais eficiente nessa distribuição do conteúdo? Porque a literatura, e eu pude comprovar isso com a minha experiência, variar conteúdo, e eu estou escrevendo e estou fora da tela, variar conteúdo. Como é que isso faz? Olha, vamos pensar assim, vamos aqui comigo, como que eu fazia? Sei lá, tinha aqui a semana, vamos fazer segunda, terça, quarta, certo? Então, eu tinha lá meu plannerzinho, cada dia, bacaninha, tá? E aí, sei lá, na segunda-feira, eu tinha que estudar SUS e específica. Então, eu fazia esse planejamento. Eu tinha, sei lá, 3 horas para estudar na segunda-feira. Tinha 4 horas na terça, mentira que eu tinha menos. Eu tinha 1 hora na quarta, mas todo dia eu estudava um pouquinho. E aí eu tinha meus códigos. SUS, por exemplo, eu tinha um código de teoria nesse dia. No outro dia, eu ia estudar questão de SUS, certo? Do que eu estudei. Específica, eu ia estudar questão nesse dia aqui, certo? Então, varie os conteúdos, varie, recomendo fortemente, varie. O teu cérebro, ele consegue organizar e aprender melhor se ele não passou um dia inteiro, um mês inteiro na mesma matéria, porque senão, quando você passar, por exemplo, tem gente que estuda assim, eu vou estudar por SUS primeiro, passa 3 meses estudando SUS. Quando ele passa, ele ignora o princípio da constância e de curva de esquecimento. Quando ele começa no próximo bloco a estudar específica, nos próximos meses, muitos mais meses, e ele pega a SUS de novo, ele não lembra mais nada. Então, seja eficiente, distribua os conteúdos de forma que você vá variando e mesclando. A professora não sabe meu edital ainda. Tudo bem, você vai colocar as provas que você vai ter certeza que sempre cai nos últimos certames. Tá certo? Dá para fazer assim. Ok? Outra coisa, uso e experiências com conteúdo,
tá? Uso e experiências com o conteúdo. O que que eu quero dizer para você? Ó, o nosso cérebro, ele é muito, muito maravilhoso. E ele nos protege, né? Imagina se você tivesse que lembrar tudo, você ia ficar maluco. Lembrar tudo que já lhe aconteceu na vida, todo momento, toda hora. A todo momento você tá tendo experiências sensoriais, tá? Então, o seu cérebro, ele tá a todo momento analisando. Ah, se ele não usou isso nunca mais, vai jogar essa informação fora. Ah, vou armazenar isso aqui porque ele tá precisando usar. Olha, lembra aí, quando você aprendeu a escrever, como foi? Você fazia aquilo todo dia. Você mostrava para o teu cérebro, fazendo todo dia, que olha, cérebro, isso aqui é importante de você armazenar. Isso aqui eu vou precisar todo o tempo. Isso aqui eu quero que você guarde para sempre. Que o A é o A, que o B é o B, que o B com A dá BA, certo? Isso você aprendeu e se tornou automático. Então, você melhorar essas experiências com o conteúdo, você pode fazer isso na tua prática clínica. Eu tinha uma dificuldade horrorosa, eu não sei o que era isso, com gasometria arterial, né? Eu tinha dificuldade com distúrbios metabólicos e aí, pum, fui trabalhar no terapia intensiva coronariana. Aí eu fiquei, que loucura, meu amor. Então, eu já tinha dificuldade com conteúdo teórico, ainda precisava usar aquilo no dia a dia. Aí eu peguei, comecei a pegar todas as gasometrias dos meus pacientes e fazer como exercício. Ah, isso aqui é distúrbio tal, certo? É uma alcalose metabólica, é uma acidose respiratória, fazer lá. Então, dentro dos conteúdos teóricos que você vê, como você pode aplicar no seu dia a dia? Isso não necessariamente que você vai usar, tá? Você não necessariamente vai usar, mas você pode alocar aquele tempo criando no teu cérebro uma experiência com aquele assunto. Lembrando, criando uma história, fazendo como eu. Se eu tinha dificuldade com gasometria, eu passei a pegar as gasometrias dos meus pacientes para aquilo entrar, para que você experiencie esse conteúdo e que ele seja aprendido com maior facilidade, tá certo? Ou ser aprendido, né? Porque tem coisa que às vezes não entra na cabeça da gente e você quer desistir, mas não desiste, tá? Então vamos lá. Ponderada, primeira etapa, né, de compreensão de estudar o que é mais interessante, se é a quantidade ou eficiência, eu diria um pouco dos dois, mas principalmente eficiência. E a etapa que eu considero mais crucial, mais sucesso total absoluto, que é o planejamento. Primeira coisa em relação ao planejamento, o que é planejar? Planejar é basicamente você, para tudo que você vai fazer na sua vida. Por exemplo, amanhã vai visitar a sua amiga na casa dela. Então, você sabe que você vai ter que pegar alguma coisa antes, vai vestir sua roupa, vai escolher, vai ter um evento. Você vai saber escolher a roupa que você vai usar, né? Você vai planejar minimamente. Imagina para algo que vai acontecer daqui a um tempo, né? Um projeto de médio e longo prazo. Planejamento é uma etapa crucial. Se você só começa a estudar a esmo, quem não sabe para onde vai, não encontra nem o que procura, né? Então, assim, planejamento é crucial nessa etapa, tá certo? Primeira coisa, objetivo. Quando eu falo objetivo, você está buscando um concurso específico, por exemplo, professor, meu sonho é fazer, Sara Kubitschek. Ó, professor, não, meu sonho é Perfosse, meu sonho é Corém, meu sonho é EBSER, eu quero esse concurso, então eu vou estudar com antecedência para eles. Ou o teu objetivo é só se preparar com antecedência. Saiba que se é um concurso específico, pega o edital, pega o último edital, teu concurso. Se é preparo com antecedência, você vai pegar vários editais e ver conteúdos mais prevalentes. Esquece essa história de vai sair, vamos lá. Primeira coisa, quer começar a estudar para concurso? Esqueça essa história de que vai começar a estudar quando o edital sair, pelo amor de Deus. Você quer reduzir suas chances a 10%, 5%, se o milagre acontecer? Milagre não está acontecendo muito nesses tempos não, viu? É tempo de sangue no olho, tá certo? Então, estudar com antecedência. Independente se é um concurso dos seus sonhos específico, você quer aquele, ou se você quer virar concurseiro e garantir a tua aprovação, ir migrando de cargos, tá? Mas, independente disso, estudar com antecedência, ok?
Então, se você não tem um edital específico que você deseje, você quer o concurso mesmo, os cargos públicos, né? Mescla editais e vê qual que é os conteúdos mais prevalentes e já começa a estudar, já coloca no teu plano de estudos esses conteúdos. Se não, se teu concurso específico, você já vai saber mais ou menos aí quais são as disciplinas a serem cobradas e já consegue até adiantar algumas coisas, sabendo se vai cair raciocínio lógico, algumas coisas menos convencionais em todas as provas, belezinha? Então vamos lá. Tem mais de um edital na praça, né? Segundo ponto, tem mais de um edital na praça? Vamos pensar, vai chegar um concurso e saíram um em um mês, outro no outro mês, a prova está quase pertinho, né? Aconteceu aí recentemente, né? Com a EBSER, por exemplo, tiveram algumas EBSERs, tinha concurso de JF depois, né? E aí, tem mais de um edital na praça? Você tem que pensar, são concursos conciliáveis? O que é isso? Vou te trazer uma experiência pessoal. Meu primeiro concurso, foi meu primeiro concurso da vida, que eu me recordo assim, meu primeiro concurso da vida, eu altamente especializada, saída de residência, não, vou fazer pro meu cargo de especialidade, né? Tinha 2 vagas para o Brasil, eu olhei assim, eita, diacho, será que eu vou? Eu fui, fiquei em quarto, né? Fiquei em quarto lugar. E aí, né, tempo vai, tempo vem, chamaram só as vagas e 0 cadastro de reserva. Os pobres dos 2 miseráveis que tinha ainda, e os demais do cadastro de reserva não deu, babou para todo mundo. Então, outro ano apareceu de novo a oportunidade. Cargo de especialidade ou enfermeiro generalista. Aí eu tive que escolher. Seria prudente nesse ponto. Eu poderia fazer os 2, já que haveria possibilidade de fazer os 2 cargos? Entenda. Cargo de especialidade totalmente voltado para especialidade, prova dificílima. Cargo especialista, um mundo de conteúdos, prova dificílima e um não cabia dentro do outro. Era melhor eu vou aproveitar o máximo as oportunidades, não pode perder a oportunidade, ou era melhor aumentar a minha chance de aprovação? Eu fiz talvez a decisão mais difícil da minha vida, mas talvez a que me deu mais frutos, oportunidades, que me deu mais opções. Que foi, vou sair da minha área de especialidade, vou focar na parte mais generalista, porque pelas oportunidades me levaram a migrar para esse ponto e com direcionamento adequado posteriormente, tá? Mas, o que eu trago como exemplo pessoal? Beleza, quer fazer concurso? Tudo bem, mas como é que são os editais? Eles se conversam? Um cabe dentro do outro, é uma coisa totalmente distoante, como um especialista, um geral, e não se conversam muito, os assuntos são totalmente diferentes, o nível de aprofundamento em alguns pontos diferentes. Não dá para fazer os 2, né? Você tem que optar, tá? Então, dá para fazer mais de um concurso, desde que um edital tenha alguma semelhança com o outro. Terceiro ponto, considere formas de registrar o seu planejamento. Seu planner, seu agenda, seu uma planilha, né? Eu acabei pulando aqui, a gente falou sobre objetivo, né? Falamos até em relação mais do edital na praça e voltando aqui, desculpem. Tempo disponível, eu não posso nem te falar, eu vou botar tempo disponível entre aspas, tá certo? Por quê? Tempo disponível, tecnicamente, nossa vida moderna, a gente vive muito ocupado, mesmo que seja com firula, com coisas secundárias, né, a gente sabe, ou coisas necessárias, mas que não são prioridade, que não são urgência. Nossa vida leva um pouco a gente a ter que refletir aí o que é prioridade, o que é urgência, o que é necessário, o que é dispensável, o que dá para fazer depois, tá? Então, tempo disponível. Quanto tempo você dispõe por semana? Lembra desse meu planejamento que eu até mostrei para você mais na frente, mais atrás, que foi justamente na semana. Eu sabia que eu disponho de 3 horas nesse dia. Nunca gostei de ser muito cartesiana. Isso para mim não funciona. Eu não vi funcionar com muita gente. Deve ter pessoas que se adaptam a esse modelo. Eu nunca vi. Para mim, absolutamente não dá certo. 6 horas da manhã, acorda. 7 horas da manhã, toma café da manhã. 8 horas da manhã, começa a estudar. 10 horas da noite, termina de estudar. Isso pra mim não funciona muito bem, tá? Então, eu prefiro algo mais flexível, que eu consiga criar a minha própria disciplina, certo? Então, baseado nesse tempo disponível que você dispõe por dia, sugiro fortemente que seja todos os dias, elabore o seu plano de estudos. Tua ferramenta de plano de estudos é o
edital. Seja os últimos editais, como eu te mostrei, seja uma mescla de editais, tá? E desse plano de estudos, onde e como registrar, que é o que eu estava falando anteriormente. Considere formas de registrar, como planners, adoro aqueles quadradinhos maravilhosos, né? Que vem o registro do dia e o da semana para eu conseguir ver a minha semana, o que é que eu vou fazer. Como eu gostava de fazer, como eu acho bacana de fazer, como eu vejo muita gente dizer que tem uma experiência positiva com esse método. Faz um planejamento mensal, faz um planejamento toda semana. Ah, esse dia eu tenho que estudar isso, é SUS, o conteúdo é Lei 8.080, artigo tal a tal. Eu tenho que estudar isso hoje. Então, eu não gosto nem de dizer que tem tantas horas por semana. Eu gosto de cumprir objetivos. O teu é bacana para o teu cérebro, ele gosta de saber o que ele vai fazer, o que eu vou fazer hoje, tá? Para você já ir se preparando, tá? Pode ser um planner, pode ser uma agenda, pode ser uma planilha no Excel, para você ir organizando esses conteúdos e distribuindo o teu plano de estudos de forma mensal, semanal, diária, tá? Professora, eu não tenho dinheiro para comprar um planner. Busque no Google, tem várias opções gratuitas para você, tá certo? Agenda na internet, agenda no Google, calendários otimizados para você fazer isso, tá? Não tem por que não fazer. Isso vai te trazer benefício. Ó, meta ao ser alcançada, certo? Quando a gente fala em relação aos que concurso, você quer fazer um concurso específico, vai lá buscar qual foi a nota de corte, qual foi a nota do primeiro lugar, quem passou com certeza nos últimos anos, fez quantos por cento da prova. Eu gosto muito de mensurar por porcentagem, tá? Porque por pontos acaba sendo mais difícil, cada disciplina tem uma pontuação diferente, então eu gosto muito de saber quantos por cento da prova, tá? Então, quanto que essas pessoas acertaram, né? Se é mais de um concurso que você deseja, então qual é a média aí de acerto que esses candidatos tiveram? Eu gosto de falar que você tem que buscar aí entre 75 no mínimo e 85 aí para obter tua aprovação com certeza, independente do certame. Claro, na maioria deles, né? Tem sempre aquele candidato que foge muito da curva, mas eles são minoria, tá? Então, busca aí entre 75 e 85% para você garantir tua aprovação, mas saiba a meta a ser alcançada e você vai mirar nesses números, tá certo? Outra coisa, como mensurar o seu desempenho? Recomendo fortemente que você saiba de onde você saiu, onde você está no meio da preparação, próximo à prova e ao final e antecedendo imediatamente a prova para você saber onde você está. Quando você mensura o seu desempenho, você consegue dizer onde que estão as suas deficiências, onde que estão os problemas, o que é que você tem que corrigir necessariamente. Você consegue se guiar de forma mais assertiva, entende? Eu sabendo que, olha, a primeira vez que eu tentei começar a estudar foi justamente para a IBSE, muito tempo atrás. E eu acho que foi uma coisa meio impulsiva, mal planejada, por isso que eu te digo, olha, tão bacana isso que a gente está tendo. Eu, por exemplo, não tive a primeira vez que eu fui estudar. Certo? Eu tive que aprender tudo por conta própria, eu tive que buscar isso. Então, olha que oportunidade legal que a gente está tendo aqui de discutir esses pontos. Então, a primeira vez que eu fui fazer um simulado, porque disseram que era para fazer simulado, e eu acertei assim, nossa, eu acertei péssimo, eu fui péssima na prova, eu fiquei tão mal, eu fiquei, isso não é para mim, eu nunca vou alcançar ponto bom, né? Totalmente sem noção. Então, mas isso já é um movimento. Eu saber que eu estou deficiente me leva não é para fazer o que eu fiz inicialmente, que eu desisti. É para você persistir, como eu fiz das outras vezes. Eu vou começar assim, mas eu vou alcançando. E cada vez que você vai vendo os seus resultados, isso vai te animando. E os teus erros, eles têm que ser na hora da preparação. E é neles que você vai em cima. Opa, aqui eu tenho deficiência, eu ainda estou errando muito tal conteúdo. Então, mensurar teu desempenho não é só por vaidade, perca de tempo. É para que você consiga se planejar adequadamente. Tá? Ok. E vamos já dar um intervalinho, tá? Após esse momento aqui. E sobre o teu momento de estudo, né? Pronto, vamos lá, fiz meu planejamento adequado, vou sentar na cadeirinha, bunda e cadeira para estudar. E aí, né? Basta foco? Como é que a gente alcança o foco? O momento de estudo, ele deve ser um compromisso com você. Sabe que nem coisa de saúde? Minha própria saúde, eu tenho que ir fazer isso.
Isso é para você e por você. Você quer mudar de vida? Esse é o momento de estudo. Não enxergue como algo absolutamente enfadonho, algo que não mereça tua alocação de tempo, tá? O teu momento de estudo, ele pode ser prazeroso, ele pode ser um ritual de algo para você mesmo. Não vou dizer que isso é maravilhoso. Maravilhoso é, sei lá, dar um beijo na boca, dançar, cantar, né? Estudo envolve aí seu grau de ônus, sim. Eu não vou mentir para você, mas ele pode ser, sim, menos enfadonho. Por exemplo, quando eu sentava na minha mesinha para estudar, eu tinha muito esse ritual de sempre, antes de sentar para estudar, punha uma música, via um vídeo de motivação. Eu tinha uma pasta, tem um aplicativo e um site que chama Pinterest, onde você faz álbuns de imagens. Então tinha várias imagens motivacionais e aquilo me dava um ânimo, sabe? Para eu começar, poxa, eu lembrei aqui, por que eu tô nisso? Porque às vezes a gente se perde mesmo no meio da caminhada, tá? Isso é normal, não vai acontecer só com você não, mas vai também acontecer com você. Mas saiba que isso faz parte, bola pra frente e segue os teus estudos, tá? Então, compromisso com você. Edital. O edital, a gente até já falou no teu planejamento. Ferramenta de programação. Para você se programar, o que eu fazia muitas vezes? Pegava sempre estava estudando do lado, editalzinho estava perto. A cada tópico do edital que eu ia ticando, que ficava todo pintadinho, o edital quase completo, que coisa mais linda, né? Então, é a tua ferramenta de programação. É a partir dele que você vai ver os tópicos abordados pela banca e os subtópicos que você vai precisar estudar de forma categorizada. Flexibilidade, ela pode sim ser um problema, né? Quando a gente fala assim, eu queria tanto ter tempo, só passa quem só estuda, eu não tenho chance contra esses garotinhos que não trabalham. Olha, a flexibilidade, ela tende a ser um grande problema, flexibilidade excessiva. Tanto quando você não cumpre o seu estudo como compromisso, você delega, principalmente se você está estudando com antecedência, tem que ter muito cuidado para isso não acontecer. Não, deixa para depois, eu tenho tempo, são 6 meses, né, para a prova. Às vezes esse tempo vai passando, às vezes muito comumente, às vezes, tá? Mas se eu tenho muito tempo, eu tenho que ser ainda mais eficaz, efetivo, porque senão, muitas vezes, eu tendo a chuta para frente, tá? Então, sempre reserve um horário na sua agenda e priorize. O seu estudo tem que ser prioridade. E o seu estudo de forma assertiva, tá certo? E aí, outra coisa, considere, a gente até já falou um pouquinho, o aprendizado online, tá? O aprendizado online, ele tende a flexibilizar um pouquinho mais para você e a gente pode obter, sim, um modelo híbrido, certo? Essa é muito a proposta do Alta Performance, né? Um modelo híbrido que nem é com algumas coisas do presencial, né? Tipo, uma menor agilidade, você não tem como passar, dar play, dar pausa no professor no presencial, tá certo? Mas você tem como tirar dúvidas. Então, você tem como trazer esse benefício do online, de acelerar um vídeo ou não, ver uma videoaula ou não, estar lá presencialmente ou não, mas você conseguir tirar dúvidas com os professores, ter fóruns, né? Fóruns de discussão, de tira dúvida. Você viu a live da professora Michele falando dessas questões? São muito importantes. Outra coisa, procrastinação, tá? Tende a acontecer muito no momento do estudo, né? Você senta lá para estudar, focadíssimo, focadaço, 15 minutos depois está deitado no 10º sono, dormindo, certo? Na sua preciosa caminha. Então, entenda por que você procrastina, saiba que isso pode acontecer porque você não quer entrar em contato, pode acontecer por perfeccionismo excessivo, por várias coisas. Então, o que te levar, por exemplo, celularzinho perto, talvez não seja um bom aliado aí se você tem uma pessoa que tende a procrastinar. A sessãozinha no Netflix, indisponível, né? Grupos excessivos, grupos que não precisam ter um alerta todo o tempo dessas notificações para destoar você nesse momento de estudo, são importantes. Outra coisa, faça pausas programadas, tá? Eu não vou detalhar tanto nesse momento, porque a gente vai retomar o assunto a seguir, tá? Mas essas pausas programadas, elas são muito importantes para que você se refaça, né? Que você otimize o seu aprendizado, tá certo? É isso, eu fico por aqui. Galerinha ali do curso tá pedindo só uma pausinha.
E eu também, certo? Então a gente vai dar uma breve pausinha, volto já pra gente retomar, se ajeite aí e voltemos com tudo já já, tá bom? É isso, até já, segura as pontas, volto já pra gente continuar a nossa live. Olá pessoal, sou a professora Michele Sampaio e estou aqui para lhe dar as boas-vindas à Semana Alta Performance para Concursos na Saúde. Antes de darmos continuidade à live do dia, eu gostaria de apresentar a metodologia APC Saúde, tá? Mas professora, o APC Saúde não é só mais um curso de preparação para concursos? É aí que você se engana. Se você não tem disciplina, se você não tem foco, se você não consegue ter constância, concentração e lhe falta tempo para estudar, você precisa conhecer essa metodologia. Então deixa eu te falar as vantagens que você vai ter ao entrar para o grupo seleto do APC Saúde. Você vai ter acesso ao Trilha Estratégica, que é uma análise estatística módulo a módulo dentro do APC Saúde, que vai te mostrar em ordem de prioridades como você vai estudar cada conteúdo do APC. Outra vantagem é o Fórum Tira Dúvidas semanal, onde você terá acesso diretamente aos professores do APC Saúde para tirar as suas dúvidas. Você também vai ter acesso a diversos simulados por banca, simulado EBSER, simulado Sara Kubitschek, simulado tribunais, simulado Senado Federal. Então, dos grandes concursos, nós vamos fazer a simulação de provas para avaliar o teu desempenho. Planejamento e cronograma de estudos, orientação para prova de títulos, isso ninguém tem, pessoal. Atualizações semanais sobre os principais concursos, residências, processos seletivos do Brasil, material completo em PDF e questões extras a cada módulo dentro do Alta Performance. Outro diferencial do Alta Performance é um módulo completo de inteligência emocional para concursos com um dos maiores experts em inteligência emocional para concursos públicos do Brasil. E para finalizar com chave de ouro todas essas vantagens, você ainda vai ter a opção de utilizar a carga horária do APC Saúde como base para um de nossos cursos de pós-graduação. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Professora, quanto é o curso? Quanto é a metodologia Alta Performance? Quanto eu vou ter que desembolsar para entrar na metodologia, para entrar nesse grupo seleto? Gente, a metodologia Alta Performance, ela custa R$ 1.799 com todas essas vantagens que eu acabei de explicar para você. No entanto, como sempre, o curso MS lança seus cursos com preço promocional. Então, segura aí que lá vem a promoção. O curso, que custa R$ 1.799, vai sair para você no período promocional por R$ 997 para pagamento à vista. Tem como pagar parcelado? 12 parcelas de R$ 97,20. Não perde tempo, esses valores são só durante o período promocional, tá? Vamos juntos dar uma reviravolta no mundo dos concursos. Entre para a metodologia Alta Performance. Opa, voltando de volta com a nossa live, falando de muitas coisas, né? E aí se ajeitou, tomou um cafezinho Silicon Valley, tomou uma água, jantou, né? Então vamos lá, vamos continuar, a gente vai falar de ambiente de estudo, de curvas de aprendizado. Eu sei que soltei muitas coisas para você, tá certo? Qualquer coisa veja gradativamente, retome esses conceitos, né? A gente tá juntos em relação a isso, certo? Você pode retomar esses conteúdos se tiver perdido alguma partezinha da nossa live, tá? Mas vamos lá, sem mais firulas, vamos falar um pouquinho de ambiente de estudo. Olha, o ambiente de estudo é basicamente o teu local sagrado. Para estudar, só precisa ser em um canto? Não. Mas inicialmente eu recomendo fortemente que você tente ter uma linearidade desses ambientes. Por quê? Porque para te acostumar a tua cabeça, que o teu cachola, ela pode ir às vezes contra o que você mais quer, tá certo? Então, o teu ambiente, ele precisa ser confortável, ele precisa ser ergonômico. A ergonomia não é só para trabalhar não, tá? Ele otimiza o nosso bem-estar diante do desempenho de uma determinada tarefa. Para isso, a gente tem que ter luz adequada, tem que ter a cadeira, tem que ter a posição da tela, se você estuda no computador, tá?
A posição dos teus membros tem que estar alinhada, então alinhamento corporal adequado, membros superiores, cotovelos aqui pertinho do corpo, certo? De forma que você nem fique com o braço extremamente estendido, extremamente esticado, ou flexionado ou estendido. Os teus membros inferiores, tá? Os teus membros inferiores, imagina que isso aqui é um assento de uma cadeira, aqui é um apoio, um encosto de uma cadeira, aqui é você, certo? Os teus membros inferiores, a recomendação é ficar pelo menos aí 90 graus, certo? Se você é aquela pessoa que estuda todo entronchada, né, com a perna cruzada, isso vai te causar dor e desconforto. Quantas vezes eu não tive que parar de estudar porque eu estava com dor de cabeça, porque eu estava com dor muscular enorme, dor lombar de ficar muito sentada, mas muito relacionada à posição, à postura inadequada, tá? A posição da tela importa no computador, né? Que tem que ser algo que fique no máximo alinhado à linha dos teus olhos. Não pode ficar nem com a cabeça muito abaixada, nem esticada excessivamente de forma desnecessária, tá certo? A cadeira tem que ser adequada para você. Estou dizendo que tem que ser perfeita, aquelas cadeiras de não sei quantos R$1.000, a coisa mais chique do mundo, nave espacial. Não. Eu, por exemplo, a minha era bem ruinzinha, mas foi minha companheira por muito tempo. Eu botava travesseiro da cama para apoiar a minha lombar e não ficar desconfortável. Então, considere conforto, certo? Conforto. Professora, eu não tenho um lugar para estudar, eu não tenho uma mesa para estudar, só tenho uma mesa de comer. Não tem problema. Se você for estudar na mesinha de comer, limpa antes, né? Arruma. Deixa ela como se fosse tua mesinha de estudos enquanto você estiver estudando, tá? Eu também já passei por isso, tá certo? Iluminação, tem que ser iluminação adequada, temperatura, não precisa ser ar-condicionado. Não, se você não tem isso, tenta um ventilador perto, tenta um ambiente mais aberto, tá? Mas tem que ser um ambiente que você se sinta bem, que você se sinta aconchegado. Que seja um ambiente que você consiga ficar longas horas aí, executando a tua preparação, tá certo? Brilho da tela, né? A maioria das literaturas fala em 70% e 80%. Experimenta ficar com a tela muito clara, você vai ter dor de cabeça, tá certo? Então, não é algo legal. Pausas muito importantes, né? Tanto para você se meio que aerar as ideias, né? Tanto para fazer alongamentos, ok? Outra coisa, faz sim parte da ergonomia ter hábitos saudáveis. Digo esses hábitos saudáveis: atividade física, comer adequadamente. Quantas vezes, por exemplo, se você comer uma refeição super pesada e for estudar depois, o que vai acontecer com você? Sono, né? Vai te tender a deixar um pouco mais deitado, né? E ter dor muscular. O exercício físico, ele vai te ajudar tanto no que vai aparecer de psicológico mesmo, né? Te dar um pouquinho mais de bem-estar, sensação de bem-estar, reduzir um pouco essa ansiedade, ajudar no controle do peso, né? Não é só para ser saudável, tá? Isso também faz parte da ergonomia, ok? Outra coisa, silêncio. Gostaria de falar com vocês sobre silêncio, relações, né? Desse ambiente próximo a esse ambiente de estudo, tá? Distrações e alguns hábitos que eu recomendo fortemente que você tenha. Primeiro, silêncio. Silêncio, se você conseguir, né, fazer um isolamento bacana, ter um cantinho só para você, é o ideal. Se não conseguir, eu já usei tapa-ouvido. Sabe aqueles tapa-ouvidos que você compra e tudo? Algodãozinho no ouvido, tenta reduzir esse nível de ruído para te ajudar a se concentrar. Um fonezinho de ouvido, tá? Relações. As relações humanas, elas também estão intrínsecas aí ao ambiente, né? Não é todo mundo que tem aquele apoio para estudar, né? Que todas as relações, o seu ciclo de pessoas mais próximas estão muito ok, né? Sem tantos conflitos. Então, considere escolher esse ambiente de estudo num lugar que você se sinta bem, que você se sinta minimamente satisfeito, né? Assim, que você não tenha alguém tentando brigar, sabotar você, né? Se você tiver essa oportunidade de priorizar um lugar que você consiga se dedicar melhor, pense também nessas possibilidades. Salas de estudo, bibliotecas públicas, ok? Também são opções de estudo ao ar livre, tá? Inclusive te ajuda. Eu vi aquela matéria quando eu estava naquele lugar. Mas inicialmente eu recomendo que você escolha um cantinho para acostumar. A gente precisa inicialmente começar pequeno, ter disciplina, para aí eu adquirir a constância que eu preciso para minha aprovação. E
antes de estudar, reserva um tempo para classificar, né, o que você vai precisar. Por exemplo, hoje eu vou precisar fazer um simulado. Se o simulado estiver dentro da caixa, que está dentro do guarda-roupa, lá em cima, tem que pegar a escada. Qual é a chance de você fazer? Beira zero, não é? Né? Aí, mas vai dar preguiça, ou então você vai demorar, vai perder tempo. Então facilita, o segredo é facilita. Economiza energia. Se você vai ter que fazer alguma coisa, vou ter que estudar, não espera ter que parar para resolver essas coisas, não. Já coloca. Eu vou até te mostrar o meu ambiente de estudo, né? Onde eu consegui, graças a Deus, muita coisa. Eu tinha um suportezinho onde eu colocava tudo que eu ia precisar para aquele dia, tá? Outra coisa, organizar, né? Quando a gente está num ambiente limpo, higienizado, organizado, a gente tende a render mais, tá? Um ambiente sem tanta tranqueira, tá certo? Então, organiza o teu ambiente, isso também faz parte, tá? Pra mim, quando eu começava a organizar, eu já começava a me preparar, vou estudar, né? Agora atenção total, porque eu vou precisar estudar, tá? Um ambiente limpo, tem estudos que comprovam que os seres humanos, eles tendem a render melhor nas atividades quando eles têm um ambiente limpo, um ambiente organizado, tá? Fora te livrar de algumas doenças, né? Daquele volume enorme de poeira, você tem rinocinusite, aí não dá para parar em estudos, né? Para estar estudando fungando pra caramba, certo? Por causa da sujeira. Professora, mas eu tenho que fazer faxina na casa inteira para estudar? Claro que não. Você pode, qualquer coisa, limpar só a área mais próxima ao local que você tá estudando, tá certo? Sobre distrações. Isso aqui é básico, né? Mas considera fortemente deixar o teu celular longe de você. Antes, né, vou começar a estudar. Acho que é bem legal você fazer uma avaliada no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais, né? Quais são os grupos que eu consigo sair? Quais são os grupos que eu consigo silenciar? Podem ser importantes, mas eu preciso dar resposta para essas pessoas de forma imediata. Deixar só o essencial, diminuir as suas notificações. Na época, eu lembro que eu cheguei a ocultar minha conta do Instagram, porque eu sabia que aquilo estava me tomando um tempo enorme e que eu não conseguia me controlar. Então, o celular ia para longe, rede social, ocultei por um tempo. Isso não precisa ser até que você seja aprovado, mas eu acho que é um movimento importante. Desculpa, deu um golinho d'água. Aproveita e vê esse memezinho. Hoje eu vou pegar firme para estudar, 8 horas, você está lá focado, né? Oito e 15 você tá jogado na cama, quem nunca? Né? Então, todos esses cuidados, né? Essa observação desses pontos, elas te ajudam a tornar a tua experiência mais agradável, certo? E aqui, compartilhando um pouquinho da minha intimidade com vocês, é no meu cantinho. É o cantinho onde eu passei por muita coisa, é o cantinho onde eu chorei, eu rezei, eu sofri, eu tive esperança, eu achei que ia passar, eu achei que não ia passar. Mas é onde eu construí muita coisa, certo? E a minha preparação para concursos públicos, ela me trouxe não só as aprovações, né? As aprovações foram uma das coisas, mas elas me trouxeram muito desenvolvimento profissional, oportunidades profissionais que eu não teria conseguido, talvez, se eu não tivesse me dedicado por um longo tempo. Então, esse é o meu cantinho, né? Você vê, eu sempre deixava... Não foi pra foto, não. Ele realmente era assim, tá? Tinha um quadrinho onde eu colocava frases motivacionais, né? Eu respondo muito a isso. Se você responde também, eu acho que é legal, né? De você fazer, colocar algo dessa forma. Algumas fotos com viagens, né? Que foram muito especiais pra mim, que eu gostaria muito de retornar. Então, tinha um muralzinho, tinha minhas canetas, meus post-its. Aqui é o lugarzinho onde eu falei pra vocês que eu guardava o que eu ia precisar, o que eu classificava. Vou precisar pra hoje, eu colocava pertinho nesse bloquinho meu sagradinho computador, tá? E minha luzinha, né? Assim, às vezes eu precisava estudar à noite, não podia ficar com a luz acesa e usava a luzinha diretamente quando eu precisava estudar até a madrugada, que era o tempo que eu tinha para estudar, tá certo? Então, essa é uma das possibilidades, né? Não precisa ser muito aquela coisa, muito, só vou se eu tiver aquela coisa mais linda, aquelas coisas fofinhas, milhares de canetas, não. Faz uma coisa básica, começa pequeno, começa simples, tá?
é isso que mais importa. Quando você for concursado, você arrocha o nó, botou o escritório mais lindo do mundo, aí agora você precisa realmente fazer, tá? Eu acho linda essa história, não sei se todo mundo conhece, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, nesse site, no Razões para Acreditar, eu achei muito bacana essa história, né? A filha era estudante de Direito e não tinha um espaço para ela conseguir estudar, né? Tranquila. E o pai construiu um escritóriozinho de estudos para ela de bambu, né? Então, tem muitas possibilidades, né? Assim, não sei de recurso o que é que você tem, mas o que é que a gente pode fazer para esse momento, né? Para ser um momento de carinho com você, de pensar no seu futuro mesmo, seu momento e seu ambiente de estudo é algo muito especial, tá? É algo muito especial. Inclusive eu vejo foto, eu fico, esse não é mais o meu cantinho hoje em dia. É saudades. Não do perrengue, né? Vamos ser sinceros. Mas enfim, é cada fase da nossa vida. E vamos lá. Então, mais perto de concluir, tá certo? Sobre sistemas de recompensas e motivação. Digo motivação entre aspas, porque não é sempre que você vai estar, uhul, que maravilha, vamos lá, vou conseguir. Não é sempre. Vai acontecer, vão acontecer oscilações suas, vão acontecer os problemas da vida que acontecem, eles não deixam de acontecer porque você está prestando concurso, tá? Apenas você tem que saber com que você vai delegar a tua energia nesse momento, já que você tem algo maior para priorizar, certo? Mas começa você pensar, inicialmente vai ser mais difícil você ter a sua disciplina. Por exemplo, tenho que estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa nesse dia, tá certo? Então, você pode se premiar, se dar pequenas recompensas, se dar alguma coisa bacana, tá? Se você for cumprindo essas metas, começa pequeno, tá? Começa pequeno, começa a cumprir pequenas metas, começa. Se eu estudar 25 minutos focada, eu vou me dar um chocolate. Eu vou me dar um chocolate que eu adoro, tá? Se eu conseguir estudar 1 hora, eu quero, sei lá, estudei tudo que eu tinha para fazer hoje, então eu quero ir jantar fora hoje, tá? Então se dá recompensas, isso pode funcionar para você conseguir adquirir essa constância de entender que aquilo passa a ser tua atividade diária de estudar, tá certo? Então, pensar o que você realmente queira, não vale pensar em chocolate se você não gosta de chocolate, por exemplo. Então pense em alguma coisa que você queira de forma personalizada, que seja interessante para você, é um passeio, é um jantar, não sei. Pensa em alguma coisa que você se sentiria recompensado por cumprir um objetivo, você conseguiu. Por quê? Porque é muito prevalente que durante a preparação a gente se sinta sempre insuficiente. Nunca você vai sentir que você fez tudo, você sempre vai sentir que você podia ter feito mais, que você não está fazendo a sua parte. Então essas recompensas, elas ajudam a reforçar que você, tanto para você começar a criar a disciplina e o hábito de estudar, cria o hábito, quanto de se premiar mesmo. Fiz a minha parte, que bacana, entende? Inicialmente faça algo mais curto e entrou no ritmo, trabalha para obter uma gratificação mais demorada, por exemplo, um direito a um dia de folga, por exemplo, se você foi muito bem durante a semana. E claro, entenda que pode acontecer, mesmo com esse sisteminha, de não conseguir esses resultados, né? Então, cuidado com a frustração. A frustração, ela acontece, eu não vou mentir para você, mas ela não pode te inviabilizar o teu projeto, que você deixa de acreditar nele, que você deixa de acreditar em você. Tem que ser tudo ponderado e modulado, tá? Agora a gente vai falar, não tem como começar a estudar para concurso sem falar sobre a famosa curva de esquecimento, tá? Vou fazer uma breve introduzida aqui. Houve um cientista, né, lá atrás, que o nome dele é Ebbinghaus, ele fez as primeiras testagens e até hoje vários estudos que trazem sobre técnicas de estudo consideram essa teoria desse cara. Inicialmente ele fez o quê? Como que ele usou para testar essa curva de esquecimento? Ele pensou em um idioma, criou palavras sem sentido e foi testando em quanto tempo ele conseguia aprender de forma definitiva esse conhecimento, tá? E aí, interessante falar, o que eu vou te dizer agora não é universal, ou seja, não é assim para todo mundo, 100% dos casos. Existem outras técnicas, mas considere que essas outras técnicas, a maioria esmagadora delas vai considerar assim o que esse cara estudou, ele foi muito importante. E ela não é a única forma, tá? Então, vamos lá.
O que é que diz essa curva de esquecimento? Olha, a gente está aqui juntos na live, vamos dizer que você está full prestando atenção, o celular está longe, se não estiver vendo a live no celular, tá? Você está aqui prestando atenção, a cara nem pisca. Então, mesmo você prestando atenção, vamos dizer que você está fazendo aí em volta de 75%. A gente não consegue pegar do que está sendo passado 100% quase nunca, sabe? Então, o Ebbinghaus, ele testou a retenção de conhecimento pelo tempo. Quando eu estou te falando, olha, você mesmo focado pode estar aí pegando até 80% do que eu estou te falando, certo? E com o tempo esse conhecimento vai diminuindo. Mas, ó, eu vou te apresentar uma forma de você driblar e de você dizer pro teu cérebro, ó, isso aqui tu tem que guardar, meu chapa, não importa se é muita coisa, isso aqui vai passar. Você não aprendeu a ser enfermeiro? Você não aprendeu a ser fisioterapeuta? Você não aprendeu a ser nutricionista, psicólogo? Não é uma quantidade enorme de coisas para aprender? Porque você disse pro teu cérebro, fizeram um trabalho bem na sua faculdade, de que você precisava aprender aquilo. Então, a gente pode fazer isso para concurso também, viu? Pode, faz e dá muito bom. Então, vamos lá. Você está aqui prestando atenção full em mim, 80%, certo? Dessa retenção. Se você nunca mais, você não faz os exercícios, você não pensa, você não nem considerou o que eu falei, o tempo vai passando, passa um mês, você tem 10% do que eu te falei, tá? Então, não deu nem atenção, não revisou, não fez o que eu pedi, não exercitou, não aprendeu de forma ativa, vai embora esse conhecimento. Mas como que a gente faz para ele ficar? Já aconteceu com você de chegar na prova e não lembrar de nada? Testar pra caramba? Talvez não tenha sido efetivo, tá? Ó, vamos pensar que 10 minutos depois do conhecimento que você nunca viu ter sido apresentado, certo? Eu tenho... Opa, peraí, senão eu lhe confundo. Peraí que eu me perdi, foi mal. Ó, então vamos pensar. Se fosse para você não ver nada, 10 minutos depois você ia ter aí volta de 40 e poucos %, já perde muito, né? Se você não só ouviu a aula. Aí, 24 horas depois eu tenho aí em volta de 25%, uma semana eu já tenho pouco mais de 10%, e um mês eu tenho quase zero, né? Desse conhecimento que foi apresentado para você. Como que a gente faz para melhorar isso? Para voltar até para 100%, né? Que você reter totalmente esse conteúdo. Quando você faz revisões. Os períodos que o Ebbinghaus apresentou como melhores períodos foram horas depois, certo? Horas depois, certo? Se você fizer uma revisão horas depois, por exemplo, você fez aqui, aprendemos sobre esses conceitos, você nunca tinha ouvido falar em algumas coisas, você foi testar, fazer o seu planejamento, você já vai lembrar de como que faz mais ou menos, né? Os principais pontos, você vai lembrar dessas revisões, né? Você vai aprender se você for exercitar isso horas depois, tá certo? Aí, 24 horas depois, né, ele apontou com uma possibilidade de retomar esse conhecimento para o máximo se eu reviso 24 horas depois, se eu reviso uma semana depois, se eu reviso um mês depois. E essa curva vai diminuindo. Como que você faz isso na prática? Pensa, hoje, na segunda-feira, eu vou estudar teoria do meu conteúdo de específica. Amanhã, eu vou estudar questões do meu conteúdo de específica. Qual a melhor forma de revisar? Questões, certo? Questões, belezinha? Questões é a melhor forma de estudar, tá? E resumo. Não é transcrever aula. Resumir não é transcrever aula, tá certo? Resumir é fazer algo otimizado com palavra-chave dos principais pontos que ou você acha que vai esquecer, ou que você não aprendeu muito legal, tá certo? Então, revisões são dessa forma. Então, revisando horas depois, você vai revisar, fazer questões 24 horas depois, aí daqui a uma semana, se hoje é terça-feira, na terça-feira eu já botava na minha agenda, revisão de específica. Então, eu já retomava as questões do assunto que eu estudei. Um mês depois, eu colocava na minha agenda, dia tal, revisar tal conteúdo. Então, é assim que você vai dentro do teu cérebro, volta nisso aqui, que isso aqui eu tô usando. Volta nisso aqui, não esquece não, que isso aqui é importante, tá? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Estamos concluindo, tá? Fica firme aí. Bora! Tipo de material, certo?
Eu sei intuitivamente que vocês gostam muito de material impresso, né? O material impresso, ele é realmente uma opção, a melhor opção. Por quê? Sabe quanto é comum da gente grifar? Você sente melhor que você aprende melhor se você grifar? Realmente isso é verdade, você tá certo. Só que eu peço atenção é que você grife, não sai grifando tudo, tá? O teu material ele tem que ser todo sinalizado para que você bata o olho. O teu resumo, teu material impresso tem que ser específico, com palavra-chave, tem que ser guiado, textão, aquelas coisas que não sirvam como resumo de fato, porque que apresentem as ideias de forma objetiva, não são tão efetivos, tá? Não é reler a revisão, é relembrar. Se você ver os meus resumos, tinha lá, verdinho era conceito, roxinho era número, eu tinha 4 marca-textos só, entendem? Então, assim, não precisa ter todas as cores do mundo, deixar a coisa mais linda. Não vai, se o seu resumo é bonito ou não, não vai fazer diferença, ele tem que ser funcional. Seu material, seu resumo tem que ser funcional, tá? Outra coisa, professora, não tenho impressora, não tenho apostila para ter material impresso. O que eu faço? Repete mais vezes, se você estuda pelo computador ou pelo tablet, beleza, tá? Não tem problema, não precisa fazer só riscando manualmente. Mas você vai ter que provavelmente repetir um pouco mais vezes nesse material para poder assimilar melhor. Ficou claro? Ficou claro, galera? Tranquilo, né? Tranquilo para vocês? Certo. Material teórico, né? O teu material teórico, ele tem que ser, né, fluido, ele tem que ser, você bater o olho e ver, né, muito textão, né, nada de figura, nada de tabela. Eu gosto muito de tabela, né, que tabela é uma coisa que você vê apresentado, organizado e fica bom, um quadro, isso facilita para você ver, né. Um resumo que seja otimizado e, único. O meu resumo, eu estudei para várias coisas, mas eu tinha um resumo dos conteúdos de enfermagem. Eu tinha um resumo disso só. Se você tem um caderno, outro caderno, porque esse aqui porque eu anotei coisa na prova, então eu tenho que revisar tudo, não vai funcionar. Tem um resumo único. Tudo que você já viu na sua vida, naquela matéria, você vai ter. Esquece o cadernão. O que vai ter no seu resumo é lacuna de questão, detalhe de questão que você precisa ir construindo. Pensa, o teu conhecimento ele tem que ser uma árvore que vá crescendo, seus galhos, ficando frondosa. Você não vai começar com isso, certo? Começa pequeno, tá? Aprende a base geral, que é muito importante, e vai amplificando, tá certo? Algumas estratégias como flashcards, mapas mentais, são muito interessantes, tá? Os flashcards são cards onde você coloca uma pergunta, por exemplo, e a resposta atrás, ou um conceito e a resposta. Pode usar a estratégia de caixinha do que eu mais erro, do que eu mais acerto e respondendo aleatoriamente. Então, até você memorizar esses conceitos que você possa, porventura, ter mais dificuldade, ok? Não releia, relembre, já falamos. E aí, vamos lá, meme do PDF, aqui o memezinho, tá bom? Eu lendo o livro em PDF pelo celular. E a pessoa, né? Por que não sai desse celular e vai ler um livro? Aí você. Então, entenda, você vai passar muito perrengue, muita injustiça, tá lá estudando, lindo, maravilhoso e você não faz nada da vida. É a triste vida do concurseiro, né? E vamos ficando por aqui, certo? Estamos com a hora quase estourada, tá certo? Então, vamos lá. Só trabalhar um último conceito, tá? É sobre a expectativa que a gente possa vir a nutrir sobre o processo de preparação. Você vai ouvir muita coisa, né? Fulano estudou 1 mês, 2 meses e passou. O primo do tio da prima, que é um gênio, muito inteligente, nem precisou estudar tanto, né? Inclusive, da minha experiência mesmo, assim, muita coisa... você está estudando isso, mas é tão fácil. E eu passando um maior perrengue, né? Colegas passando muito perrengue em relação a conteúdos. Você vai ouvir muita coisa, resumindo. Então, essa pode ser uma expectativa de um caminho linear, crescente, de honras e glórias sua, mas como também pode ser das pessoas que te rodeiam. Então, paciência, saiba que isso aqui não existe, isso aqui é uma expectativa, esse caminho linear para a linha de chegada, onde você vai crescendo e alcançando, isso não é real, tá? A vida da gente não é assim.
Realidade, você vai crescer, vai na bicicletinha, tem uma pedra no caminho, tem uma ponte, vai cair, vai se afogar, vai reviver, mas sempre pensando, olha aqui, ó, pequenas chegadas, pequenos objetivos. Começa pequeno, vai etapa por etapa, vai planejamento por planejamento, que aí você consegue. Mas entenda que o caminho não é linear, ele é literalmente uma montanha russa de altos e baixos. Você tem que estar preparado para isso, tem que ser maduro o suficiente para entender o que é maior nesse processo, que é a linha de chegada. Mas o processo, até chegar à linha de chegada, ele vai ser muito importante, vai ser muito memorável na tua vida. Como vai ser bom que você entenda de que, poxa, isso aqui eu fiz por mim, eu mudei a minha vida, eu superei tudo aquilo que eu vivia, e foi um esforço pessoal, muitas vezes um esforço pessoal apoiado, né, que você tem uma rede de suporte para te apoiar nesse momento. Se não tiver, também dá, mas entenda que é uma montanha russa, que faz parte, que a realidade é assim mesmo, que as pessoas conseguem, que você consegue, mas você não pode desistir na primeira dificuldade que você tiver. E aí que a gente ouve muito, fulano é muito inteligente, ninguém quer ser esforçado, né? As pessoas querem ser inteligentes, querem ser superdotadas, né? É engraçado que eu, por exemplo, eu sinto um orgulho enorme, eu talvez seja a criatura que é esforçada, entendeu? Mais esforçada que inteligente. Eu tinha a crença, quando eu comecei a estudar, inclusive quando eu vi meu primeiro resultado final com o meu nome, eu mandei minha irmã ver várias vezes. Eu acordei 4h30 da manhã, porque eu, sei lá, soube que ia sair, não consegui dormir direito. E aí eu acordei ela e falei, olha aqui se sou eu não acredito. Eu não acredito, porque eu não lembrava nada nessa prova. Eu chego na prova e não lembro, né? Mas claro que eu lembrava. Foi a primeira prova que eu fiz consciente, eu fiquei, meu Deus, eu consegui driblar esse branco que eu achava que eu tinha. Só que, o que era? Eu não sabia estudar. Eu não sabia me preparar. E quando a gente aprende, a gente entende que a aprovação é 95% técnica. 5% é aptidão pessoal. Se a aptidão pessoal não é bem aproveitada, ela não te leva a lugar nenhum, tá? Não te leva a muitos lugares com reais resultados, tá certo? Então entenda que 95% técnica, isso você tem como alcançar, tá certo? E muito orgulho do time dos esforçados e não os mais inteligentes, o melhor da turma. Não precisa ser assim, tá certo? Entenda que vai dar certo. E aí algumas referências utilizadas para aula, ok? E trouxe um memezinho aqui no final, ó. Toma cuidado, palavra tem poder. Não quero que você grite muito. Eu vou passar. Tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigada, muito obrigada. Opa! Eu ia esquecendo uma coisa muito importante. Pera, para tudo, segura aqui vocês. Como é que vocês estão? Vocês gostaram da aula? Gostaram da nossa live, do nosso momento? Não gosto nem de chamar de aula, que eu acho que foi um compartilhamento mesmo, tá? Ó, aqui pra vocês tem uma blusinha. Vai ter um sorteio de uma blusa super bacana. Valorize os seus pequenos passos, né? Que é tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Eu juro que a blusa é verde, vocês vão ver preta com cinza. Eu juro que é coisa mais linda, certo? Vai ter um sorteio dessa blusa para você rolando no Instagram do Curso MS. Você vai no último post, certo? E o que é que você vai fazer para poder participar, né, do sorteio? Você vai lá e marca algum amigo teu, alguma pessoa que você conhece, que se beneficiaria de ver essa live também, que seria bacana, que você queria compartilhar, tá certo? Então, você vai estar concorrendo essa blusa do Curso MS, com uma mensagem muito importante, né? De valorizar os seus pequenos passos. É passinho por passinho que a gente alcança distâncias enormes, tá certo? Então é isso. Agradeço muito, tá? Agradeço muito a presença de vocês, galera que resistiu até aqui ao final, né? Aqui o meu Instagram, certo? E minha outra rede social, LinkedIn. E estou à disposição, faço parte do Curso MS e podem contar comigo, com todo o time. Continuem firmes na Semana Alta Performance, tem muito mais coisa bacana para você, ok? Então é isso, até a próxima, grande abraço, tchau!
Tchau.